Joia. Então vamos lá, meus amados. Então nós falamos da última aula que nós estudamos e hoje nós vamos falar sobre algumas condições para que nós possamos receber, obter a revelação da parte de Deus. Amém? O primeiro quesito que nós começamos a entender que é a necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus. Amém? Mas antes disso, existem 4 elementos essenciais que são necessários para que nós possamos receber a revelação da parte de Deus. Uma delas é conhecer a palavra. A outra é ter olhos para ver. O terceiro é luz. E o quarto, ter olhos abertos. Amém? Muito bem. Então, primeiro vamos falar sobre conhecer a palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós, por definição, a revelação é tomar algo que estava oculto ou escondido e trazer à tona para que todos vejam. Simplesmente diz assim, não vou ter revelação alguma se a palavra de Deus estiver oculta a mim. Então, a gente começa a perceber que para que nós possamos obter a revelação da parte do Senhor, há uma necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus, sabe, Kátia? Porque se você não conhecer a palavra, se você não ler a palavra de Deus, você não vai ter a devida revelação. Amém? Então, por isso precisamos conhecer a palavra de Deus antes de recebermos a revelação de Deus. Então não tem como. Tem muita gente que vai dizer, eu recebo revelação. Mas se não conhecer a palavra de Deus, há uma falha, há um engano nesse indivíduo. Amém? Aí nós vamos ver o seguinte, olha. Bem, espíritas, católicos, eles leem a Bíblia, mas, no entanto, eles permanecem no erro. Não é verdade isso? A gente vê que essas pessoas, elas leem, mas elas permanecem. Mas elas permanecem porque elas não conhecem a palavra de Deus. Elas leem a palavra de Deus de forma, talvez equivocada, talvez de forma intelectual. Talvez mais para dizer que conhece a palavra, conhece versículos bíblicos, sabe onde é que estão, mas elas não vivenciam. Então, isso não é conhecer a palavra de Deus. Isso é conhecer a letra. Amém? Então, há uma diferença em conhecer literalmente a palavra de Deus e conhecer a letra. Nós vamos ver que a letra mata, porque a palavra de Deus é espírito e o espírito vivifica. Amém? Então, nós vamos também entender que o mero conhecimento mental não muda a vida de ninguém. São os intelectuais. Eles conhecem a Bíblia mentalmente, está na sua mente, mas ele não tem mudança de vida. Então, isso é algo que a gente começa a perceber de forma muito clara. Se as pessoas dizem que conhecem a palavra de Deus, então verdadeiramente tem que haver transformação na vida dela. Quando não há transformação, é porque ela realmente não conhece. Ela conhece de forma intelectual, tá bom? Bem, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 46, está no nosso livro, vai dizer assim, mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para a gente que, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer a Bíblia no natural, que é com a nossa mente. Amém? Então, para que nós possamos conhecer Deus, primeiro é com a mente. Quando você recebe Ele na mente e que você grava na sua mente, aí você passa a ter a oportunidade de conhecer no espiritual. Tá legal? Bem, como podemos ter revelação no espírito de algo que nem conhecemos com a mente? É impossível, não é verdade? Então, se nós começarmos a observar, todos nós que temos uma profissão hoje, primeiro nós passamos por uma sala de aula, né? Nós fizemos curso, nós nos aplicamos. Então, primeiro nós conhecemos na mente. Agora, depois nós somos lançados no mercado, no nosso trabalho efetivo. E ali é que nós vamos sintetizar aquilo que nós aprendemos, na mente e levamos à prática. Então, a gente observa que a palavra de Deus, ela trabalha muito, tem muito a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida. Há uma unidade no conhecimento. Aquilo que nós aprendemos na mente,
com aquilo que nós viemos a praticar. Então, a nossa profissão é uma delas. Nós temos êxitos porque nós aprendemos com a mente e exercitamos e aplicamos. A mesma coisa com a palavra de Deus. Precisamos aprender com a mente e quando aplicamos, a coisa ela se torna completa. Amém? Amém. Aleluias. Precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Gaste tempo lendo, estudando, meditando, ouvindo, falando e praticando a palavra de Deus. Na medida em que isso for se tornando real, naturalmente o seu espírito será exercitado e as revelações virão. Tá legal, gente? Então, é algo que nós precisamos desenvolver esse novo hábito, que é de ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus e o mais importante é praticá-la. Que quando você pratica, o espírito ele começa a crescer. Amém? Alguma pergunta, Kátia? Está tranquilo, meu querido? Eliane pode perguntar, Eliane, ajuda aí a participar. Ô, cara, eu mandei, cara. Eu mandei com você. Então é isso, gente. Então precisamos ter esse hábito, tá legal? Então, primeira condição para que nós possamos obter a revelação do Senhor é conhecer a palavra de Deus. E aqui tem aqui uma dica para a gente. Ler, estudar, meditar, ouvir, falar e praticar. Sem isso não tem como receber a revelação de Deus. Amém? Que elas... Uma passagem do Paulo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está nos evangelhos sinóticos. Em todos os evangelhos, em todos os evangelhos sinóticos ele tem essa revelação da parte do Senhor. E daqui a pouco nós vamos ler sobre ela. Vai aparecer no nosso livro aqui, tá bom, Cátia? Bem, a segunda condição é ter olhos para ver. Olha que lindo. Então, conhecer a palavra, meditar e estudar, e agora precisamos ter olhos para ver. Agora eu quero dizer aos irmãos o seguinte, o que significa ter olhos para ver? Ter os olhos para ver é algo espiritual. Ele está relacionando os olhos espirituais, os olhos do Espírito. A Bíblia, quando ela falar de olhos, quando ela falar de coração, ela não está falando desse órgão físico que nós temos, tá? O coração, os olhos, não. Ele está falando do Espírito. Tá legal, Cátia? Tá legal, meus amados irmãos? Muito bem. Então, ele vai dar um exemplo aqui. Ó. Vamos dar um exemplo de um baú. Tá legal? Depois de abrir um baú, não podemos ver. Descobrimos que somos cegos, amém? Porque está tudo escuro ali dentro. Nesse caso, não podemos ver o que está sendo revelado, o que há dentro dele. Você abriu um baú grande, abrir um baú pequenininho, uma coisa. Nós estamos falando de um baú cheio de relíquias ali dentro. Entendeu? Então é preciso, em primeiro lugar, ter olhos. Como nós não conseguimos enxergar, descobrimos que nós estamos cegos. Amém? O mesmo acontece conosco. Não basta abrir a Bíblia, precisamos de olhos para ver. Amém, Kátia? É por isso que a gente vê. Então tem kardecista, tem espírita, tem católicos. Eles leem a Bíblia, mas eles não estudam, porque eles não conhecem, eles não entendem. Por que eles não entendem? Porque não tem olhos, não tem o Espírito, amém? Para poder trazer a revelação da parte do Senhor. Aí aqui, em 1 Coríntios 2,14, está assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente do Senhor. Então, quando nós começamos a entender que as coisas espirituais se discernem com o Espírito, há uma necessidade de nós termos o Espírito regenerado. Amém? Porque só vai começar a entender a palavra de Deus quando ele passa a ter um Espírito regenerado, que é um Espírito recriado por Jesus Cristo. Amém? Que é um nascer de novo. Se falar, ele lê a palavra e ela não consegue discernir, porque eu acho que endurece o coração também, né? Também. Porque a palavra de Deus fala, se hoje ouvires a sua voz, não endureceis o nosso coração, né? Sim. E quando a pessoa se depara com coisas que às vezes ela está vivendo aquela situação e a Bíblia diz que está errado, ela prefere endurecer o coração. Aleluia. E tentar mudar a palavra para ela se sentir mais confortável.
Sim. né? Sim. Para o seu melhor desejo, para o seu bel prazer. Quando ela, a partir do momento que ela descobrir que aquilo ali ela tem que ler e viver, e porque tudo é ler para o nosso bem, Sim. né? Não é nada para o É nosso vida, mal. é vida, a palavra é Aí vida. sim ela vai entender o que ela está lendo, né? Sim, aí ela tende a abrir o seu coração, né? E quando fala abrir o coração, é abrir o espírito, né? Eu vou falar, se estou a porta e bate, se você abrir, cearei contigo. Então, está falando a porta do nosso espírito. Se você abre a porta do seu espírito, porque Deus faz morada onde? No nosso espírito. Amém? Deus faz morada dentro do nosso espírito. Nós temos falado que nós temos um corpo, dentro do nosso corpo, a nossa alma faz morada dentro do nosso corpo, dentro da nossa alma, o nosso espírito faz morada, e dentro do nosso espírito, o Espírito Santo de Deus faz morada. Então, quando fala abrir a porta, é o nosso espírito. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então, quem não nasceu de novo é cego para Deus, não pode ver as coisas espirituais. Então, quando nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos cegos para Deus, porque Deus não nos via, porque o nosso espírito estava morto. Amém? Agora, uma vez que o nosso espírito é regenerado, ele é vivificado em Cristo Jesus, agora Cristo nos vê. Amém? Então, por isso que as coisas do Espírito só podem ser discernidas através do Espírito, que é o nosso Espírito com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós vimos que precisamos de ler a palavra de Deus, precisamos ter olhos para ver. Amém? E vamos agora para o terceiro item, que é luz. Luz. Aí vai dizer, eu avanço um pouquinho, tá, minha querida? Mas está tudo aí dentro. Ter luz implica na experiência do batismo no Espírito Santo. O crente que ainda não foi batizado no Espírito é filho de Deus, mas vive como um homem natural, não discerne a coisa do Espírito. Isso é muito fácil de se entender. Então, muito bem. Tem muita gente que é crente. Ele foi batizado nas águas. Ele foi batizado nas águas. O batismo na água é o batismo de arrependimento, mas precisa do batismo no Espírito. O batismo no Espírito é quando o homem, verdadeiramente, ele começa a ter comunhão com Deus. Amém? É quando o homem, ele sente o desejo de conhecer Deus. É quando o homem, ele sente o desejo de obedecer a Deus. Quando o homem ele chega nesse estágio de maturidade, ele certamente já foi batizado no Espírito. Amém? Então, ele já começa a abandonar as práticas do pecado e começa a praticar... Existe diferença nesse sentido aqui de batismo no Espírito e batismo com o Espírito? Tem? Não, é a mesma coisa. O batismo no Espírito e o batismo... Mas esse está falando do falar em línguas? Também, é aquilo que eu tenho sempre apresentado para os irmãos, que o batismo no Espírito Santo não é apenas falar em línguas. Falar em línguas são dons espirituais. São dons espirituais. Um deles é falar em língua. O outro é discernimento no Espírito. O outro é dom de milagres. O outro, então, é o dom de ensino. Então, existe uma série de... O dom de cura. Todas as pessoas que elas se envolvem na obra de Deus, o dom de ensino, como eu já falei já, né? Então, até mesmo estar na casa de Deus e trabalhar na obra de Deus, entendeu? Também ele é batizado no Espírito, porque se não for batizado no Espírito, ele não se aproxima das coisas de Deus. Não, é porque eu estou perguntando porque, por exemplo, eu lembrei do meu filho, né? Eu acredito que ele é bem convertido, né? Até onde a gente, como olhos humanos, a gente consegue enxergar, né? No meu coração. Aí ele não é, assim, não fala em línguas, por isso que eu estou perguntando. Né? Mas ele lê a Bíblia, às vezes ele está lá, ele chega na hora do almoço, né? Vai estudar a Bíblia, estudar revista, ouve lá as pregações de pregadores que a gente já conhece, são pessoas de confiança, né? Aí quando ele tem dificuldade, ele vai lá e me pergunta, a gente tira as dúvidas juntos, e aí, como o irmão falou, eu fiquei pensando, né? E está crescendo mais ainda. Falar em língua. Entendeu? Então, são dons espirituais. São dons espirituais. Olha, eu vou te ser bem claro. Eu consigo discernir se a pessoa foi batizada no Espírito através da transformação da vida dela. Se a pessoa ela aceitou Jesus Cristo e começa, por exemplo, ontem ela era de um jeito, hoje ela já age de uma outra forma,
passa mais um tempo, ela vai agindo de outra forma. A pessoa que está num processo de transformação, eu digo que essa pessoa é batizada no Espírito, tá bom? Mas transformação para o melhor. É quando o caráter dela se aproxima para o caráter de Cristo. Eu vou te dizer, olha para mim. Se uma pessoa tem um caráter desconhecido, um caráter ruim, mas essa pessoa, depois que ela recebe Cristo Jesus, ela começa a ter um caráter transformado e você começa a olhar nela traços de Cristo. Essa pessoa é batizada no Espírito ou não? Sim. Porque eu tô meio... não entendo muito dessa parte, né? Você vai essa parte. Mas aí, porque, tipo assim, a pessoa aceitou Jesus, ela recebeu o Espírito Santo. Eu achei que tivesse diferença de aceitar Jesus e receber o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Porque são duas coisas distintas, sabe? São duas coisas. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você já recebe o Espírito da vida. Mas o Espírito da vida está dentro de você. Mas o seu Espírito agora, ele despertou. Porque para mim a evidência do batismo com o Espírito Santo seria eu falar em línguas. Não é só isso. O falar em língua é um dom espiritual. O falar em língua é dons espirituais que começam a dar sinais que a pessoa é baseada no Espírito. Mas você já viu pessoa que fala em língua, mas tem um caráter? Eu já. Conhece? Eu te pergunto, minha querida, e aí, o que você vai me dizer? Nós estamos falando de transformação de mente, nós estamos falando de mortificação de eu, nós estamos falando de vida de cruz. A pessoa que começa a viver uma vida de cruz, essa pessoa ela é batizada no Espírito. Não é apenas falar em língua, não é apenas profetizar, que vai dizer que a pessoa é batizada no Espírito. Não é. Eu até orava para o Senhor que meu marido aprenda a falar batismo com o Espírito Santo, meu filho, porque eu nunca vi eles falarem línguas, aí eu achava que para ser eles tinham que falar. Eu estou sempre orando. Não mesmo. Batizar a pessoa, quando ela começa a ter uma vida transformada, minha querida, pode ter certeza, a pessoa entrou no processo. Por quê? Nós estamos falando sobre o princípio de revelação, nós estamos falando de comunhão entre Deus. Olha só o que nós estamos falando. Nós estamos falando da comunhão do Espírito de Deus com o Espírito do homem. Quando isso começa a acontecer, o Espírito de Deus ter comunhão com o Espírito do homem, aí há transformação, porque o homem já está com o coração aquebrantado. Está entendendo? Então, aí começa o processo. Aí... E a gente precisa entender que todos esses dons, falar em língua, dom de cura, dom de profecia, dom de ensino, tudo isso Deus vai usar no momento em que for para edificar a igreja dele. É legal? Tem isso também. Tá bom, minha filha? Então a gente... Mas seria o caso de merecimento de falar em línguas? Não, senhora. Não, senhora. Buscar com zelo, a palavra fala. Oi? Né? Buscar com zelo. É com zelo. Então, vamos lá então. A gente é que tem que buscar, não é isso? Sim, nós não merecemos nada, tá, minha irmã? Nós não merecemos nada. Sim. Mas a graça do Senhor, ela é derramada sobre nós. O amor de Deus, ele é derramado sobre nós. Agora, nós estamos começando a falar sobre o batismo no Espírito. O batismo no Espírito, ele vai ter algo mais forte ainda, porque obedecer. Quando a pessoa começa a entrar nesse processo de obediência a Deus, a transformação acontece. Uma pessoa que é desobediente a Deus e tem uma vida... Não tem como uma pessoa ter uma vida avessa e ser desobediente a Deus. A senhora entende? Se a senhora vê alguém que é desobediente, tem uma vida aversa a Deus... Aí essa pessoa fala em língua e fala tudo isso. E aí, como é que fica essa questão? Está entendendo? Então, nós vamos, nesse estudo que nós vamos fazer, nós vamos aprender a ter filtros. Nós vamos aprender a avaliar muitas coisas que o mundo tem apresentado. Amém, minha querida? Então, olha que nós estamos falando sobre o princípio de revelação de Deus. O princípio de revelação de Deus é como Deus vai ter comunhão comigo. Então, eu preciso começar a desenvolver hábitos.
Eu preciso conhecer a palavra de Deus na mente, para que o Espírito possa começar a falar comigo. Então, todas essas coisas que são espirituais, elas vão se dar de forma espiritual comigo. Então, foi conhecer a palavra, ter olhos para ver, amém? E agora nós vamos falar sobre luz. Nós vamos estar num processo. Eu sei que quando chegarmos na frente, a senhora vai entender claramente o que nós estamos falando, porque vai chegar essa parte sobre dons espirituais. Amém? Revelação, dom de profecia. E a senhora vai ver que é um negócio que nós vamos ter que fazer julgamento daquilo. Tá legal? Sim. Então, vamos falar sobre luz. Aleluia. A luz implica na experiência do batismo do Espírito Santo. O crente que ainda não foi batizado no Espírito é filho de Deus, mas vive como um homem natural. Então, o que é um homem natural? Um homem natural é um homem que ainda vive pela carne, é um homem que ainda vive guiado pela sua alma, pelas suas emoções, pelas suas vontades, amém? E ele não discerne ainda as coisas do Espírito, tá legal? Então ter luz, ela implica numa experiência com o batismo do Espírito Santo. Isso é um processo. Isso é um processo que precisa ser desenvolvido. É a mesma coisa com a leitura da palavra. Tem muito crente que não tem hábito de ler a palavra. Amém? Então, tudo isso precisamos desenvolver. Porque Deus vai falar conosco, não é de nada que nós ainda não conheçamos. Ele vai falar conosco através de algo que nós conhecemos através da palavra dele. Amém? Ter olhos abertos é o item 4. Na Bíblia, os olhos são o nosso coração. Eu estava falando com a irmã Kátia que os olhos e o nosso coração, tudo aponta para o nosso espírito, tá legal? No meio dessa leitura, a senhora vai entender o que nós estamos falando. Aí vai dizer no segundo parágrafo. Na Bíblia, os olhos são o nosso coração. Ter olhos fechados é ter coração fechado. Amém? Amém. Pois é por meio dele que vem todas as coisas de Deus. Então, olha só, é por meio do nosso coração e dos nossos olhos que vem as coisas de Deus. Mas nós não falamos na aula passada que nós recebemos toda a revelação de Deus através do nosso espírito? Não é verdade? Então, a Bíblia falar de olhos e falar do coração, ela está relacionando com o nosso espírito. Amém? Amém. Aleluia. Então, tudo isso passa por nosso espírito. Em Apocalipse 3:20, vai dizer assim, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, preste bem atenção, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, que casa é essa? É a casa espiritual de Deus. Porque a casa espiritual de Deus é o nosso espírito. Amém? A câmera continua. Amém. Tá legal, meus amados? Ouviram, né? Então eu vou repetir. Tá certo, a câmera perdeu a câmera ali de novo. Então, muito bem. Então, quando o Senhor se refere à casa, é a casa espiritual, é o templo dele, é a morada dele que é dentro do nosso espírito. Amém? Amém. O Senhor Jesus disse para os crentes de Laodiceia que ele está à porta batendo. Essa palavra foi dita para os crentes, não para os incrédulos. Eles estavam com o coração fechado e o Senhor dizia querer entrar. Do mesmo modo, hoje tem batido a porta do nosso coração para que abramos para Ele, para que tenhamos sede dEle, fome da Sua palavra e anseio por Sua presença. Anseio pela presença de Deus. A presença de Deus, ela é viva dentro do nosso espírito. Amém, meus amados? Aleluia. Então, não adianta termos todos os ingredientes se nos faltam os olhos abertos, o coração escancarado para o Senhor. Então, mais uma vez, eu torno a falar. Quando a Bíblia fala de coração e fala de olhos, não é esses órgãos físicos que nós possuímos, é o órgão espiritual, é o nosso espírito. Já que ele fala de casa, ele fala da sua morada espiritual. E a morada do Senhor é no nosso espírito. Amém?
Vai falar agora sobre a verdadeira revelação. Então nós vimos que na verdadeira revelação nós somos seres triunos, amém? Nós somos corpo, alma e espírito, amém? E temos a certeza que na leitura desse texto vai dizer que Deus, ele habita em nosso espírito, amém? Aleluia! Sim. E tudo que nós devemos aprender de Deus é através do espírito e não apenas pela mente. Amém, meus amados? Amém. No parágrafo seguinte vai dizer assim, olha, a palavra de Deus, olha como é que é a revelação, a verdadeira revelação de Deus. Precisamos entender algo. A palavra de Deus tem um ponto central. Todo o propósito de Deus na história da humanidade tem um ponto central. Jesus Cristo dentro de nós. Amém? Jesus Cristo é que é o Espírito da vida que habita dentro de nós. Amém, meus queridos? Amém. Então, esse é o ponto central do Evangelho. Essa é a maior revelação de Deus para conosco. Às vezes as pessoas estão tentando procurar tantas outras coisas, ao passo que a maior revelação dele é a presença de Jesus Cristo dentro de nós. Quando o Senhor Jesus disse, que ele ia aos céus, mas deixaria conosco o Consolador, o próprio Consolador é o Espírito Santo, que é o Espírito dele, que habita dentro de nós. Por isso que nós não estamos órfãos, amém? Aleluias. Muito bem. É sobre essa verdade que devemos ter como revelação. Amém? Existem outros tantos que, por mais que conheçamos as verdades bíblicas, ainda não percebem diferença em suas vidas. Amém? Então, o que isso quer dizer? É que, na verdade, a verdadeira revelação de Deus em nós, ela tem que trazer mudança de caráter, tem que trazer mudança no nosso relacionamento, tem que gerar em nós uma comunhão e amor com Deus. Amém? Então, a verdadeira revelação, que é Jesus Cristo dentro de nós, ele traz mudança de caráter, mudança no relacionamento, uma mudança na nossa comunhão e no nosso amor. Tá legal? Mas aí eu lembrei assim, que às vezes a pessoa aceita Jesus e se ela não tiver, como você falou aqui no início da aula de hoje, não conhecer a palavra, não ler a Bíblia, não estuda a palavra, não conversa com Deus, não tira aquele tempo de comunhão com Deus, ela não vai conseguir mesmo não. Não consegue. Porque esse é o combustível do crente. Sim. É igual o carro, se não colocar uma gasolina, um gás, um álcool, não anda. O crente também, se ele não ler a Bíblia, se ele não orar, ele não anda. Sim, verdade. E isso aqui depende dessa parte da nossa vida também, da gente fazer a nossa parte. Nós falamos na aula passada que nós temos que colaborar com Deus, através da nossa vontade. Nós descobrimos, nós estudamos, nós aprendemos que a nossa alma ela tem funções, tem 3 funções. E para que Deus ele possa operar em nós, nós temos que colaborar. Uma das nossas funções é a nossa vontade. Então nós temos que ter a vontade de querer conhecer Deus, nós temos que ter a vontade de ler a Bíblia, nós temos que ter a vontade de estar em comunhão com os irmãos, em comunhão com Deus, e tudo passa por nossa vontade. Pecar ou não pecar faz parte das nossas vontades, amém? Então, se nós não exercitarmos as nossas vontades, agora pautada nesse novo conhecimento que está alcançando a nossa mente, jamais nós vamos ter comunhão com Deus, jamais nós vamos ser batizados no Espírito, jamais. Amém? Deixando bem claro, falar em língua é uma das evidências. Mas quando você deseja e resolve conhecer Deus, eu digo que você já é batizado no Espírito Santo. Porque ninguém vai querer conhecer Deus se o Espírito que estiver dentro dele impeli-lo a buscar o conhecimento sobre quem é Deus, conhecer a sua origem, conhecer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Porque também não tem como você, quando começa a conhecer Deus, você não fazer a vontade dele. Amém? Compreendeu, Kátia? E o caminho é esse mesmo. A pessoa, se ela desenvolveu a leitura de palavra, de comunhão, de orar, minha filha, não tem como.
No entanto, nós vamos ver que agora em evidências de uma revelação verdadeira. Então nós vimos que há necessidade de ler a palavra, conhecer a palavra de Deus, ter olhos abertos, amém? Ter olhos abertos, que é um espírito avivado dentro de nós, amém? Porque é através dos olhos é que nós vamos ter discernimento da palavra, ter luz, que é o próprio Espírito de Deus, amém? Ter olhos abertos, né? E agora nós vamos ver sobre as evidências de uma verdadeira revelação. É aqui agora que nós vamos ver se nós estamos realmente desenvolvendo o Espírito. Quando eu falo desenvolvendo o Espírito, é permitindo que o Espírito Santo de Deus ele comece a crescer dentro de nós. Porque esse estudo é para quê? É para que nós exercitemos o nosso Espírito, aprendendo do Espírito Santo de Deus e aprendendo através da nossa mente, que é através da leitura da palavra e da comunhão com os irmãos. Amém? Aí vai falar aqui o seguinte, olha, uma revelação genuína, fruto do Espírito Santo em nosso espírito, gera em nós alguns frutos. Agora que nós vamos ver se verdadeiramente o crente está realmente produzindo os frutos do Espírito. Produzir fruto do Espírito são evidências de que essa pessoa realmente ela está tendo uma revelação da parte de Deus. A primeira vai falar, mas na verdade são quatro evidências que o crente tem que apresentar: vida, fé, mudança e sustento na tentação. Esse sustento na tentação, meus amados, vocês vão ver que o negócio é tremendo, tá legal? Então vamos falar sobre fé, sobre vida em primeiro lugar. A vida. Vai dizer o seguinte, a primeira característica de alguém que recebeu revelação do Senhor é que ela expressará vida. Está no final do primeiro parágrafo, tá? Então, a primeira característica de alguém que recebeu a revelação do Senhor é que ela expressará vida. Amém? É lindo, o negócio é magnífico. A letra é morte, mas a palavra que sai da boca de Jesus vem acompanhada do seu sopro, e esse sopro é o Espírito Santo. Quando o Senhor fala, então há luz, porque a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Amém? Isso está em João 1,4. Sempre que o Senhor nos fala, a vida, e nós nos enchemos dela. A revelação da palavra nos enche de vida. Precisamos ter a vida a jorrar em nós como uma fonte para saciar os outros. Amém, irmão? Então, isso a gente começa a observar, nós comentamos em algumas aulas passadas, antigamente quando nós entrávamos numa área, em uma circunstância de conflito, às vezes o que fluía da nossa boca era morte. Eram palavras rudes, palavras pesadas, porque elas partiam da nossa alma, elas partiam das nossas emoções. Amém? E hoje, quando nós começamos a nos encher da palavra de Deus, que é vida, quando nós chegamos agora em outras circunstâncias daqui para frente, dos nossos lábios tem que fluir o quê? Vida. Amém? E isso é que faz a diferencial. Porque Deus quer que nós jorremos vida. Amém? Mas só que essa vida, ela começa a partir de nós, quando nós começamos agora a nos encher da palavra dele. E nos enchemos da palavra dele, enchemos a nossa mente, geramos metanoia, transformação de mente. Aí tudo que fluir de nós será apenas vida, que é a sua própria palavra, que é vida e que é espírito. Amém, Caio? Mais embaixo ele vai dizer que a nossa vida se compara com o vinho. Ele vai dizer que a vida de Deus, ela se compara com o vinho. Olha que legal, vai dizer aqui, ó. Quando alguém se enche de vinho, se sente mais corajoso, mais audacioso, fica mais sorridente, cheio de alegria, se torna falante com muito ânimo e disposição. Até a pele muda, se torna mais rosada e os olhos mais brilhantes. Tudo isso é a vida se manifestando. É a comparação, tá? É verdade que seus efeitos são passageiros. O efeito do vinho, ele se assemelha com a vida de Deus,
Mas, entretanto, o efeito do vinho, ele é passageiro. Por isso que a gente vê muita gente, tá ali, ó, tem pessoas que são apáticas, tem pessoas que não conseguem se relacionar, tem pessoas que elas vão para um ambiente, elas ficam ali, ó, quietinha. Mas quando elas começam a beber o álcool, o vinho aqui é o álcool, tá? Aí ela começa a se soltar, aí ela começa a falar, ela começa a ficar desinibida, amém? Aí a gente começa a ver, a pessoa está ficando diferente. A vida começou a se manifestar nela. Só que depois que o efeito do álcool passa, ela volta ao mesmo estado em que ela estava. Amém? Aí vai dizer o seguinte, ó. O vinho é uma mera falsificação da suprema realidade de vida que é a pessoa do Senhor Jesus. Então, o vinho é uma falsificação. Mas quando nós recebemos Jesus Cristo, nós nos enchemos de vida. Porque a palavra é vida, a palavra é espírito. E nós nos enchemos dela, então nós não precisamos mais de vinho, de bebida, de nada. A gente chega em qualquer ambiente, a gente traz vida, a gente traz alegria. Nós nos tornamos pessoas falantes. Nós vemos pessoas que estão com a situação debilitada, circunstâncias ruins. Nós lançamos uma palavra de vida, nós profetizamos vida na vida dela e a pessoa se alegra. Entendem? Então, a diferença de que é uma revelação verdadeira, uma evidência em nossas vidas, é porque nós falamos, nós levamos vida, porque nós estamos cheios dela, cheios da palavra, aí nós transbordamos e trazemos vidas para demais pessoas, amém? Compreendeu, Kátia? Queria falar alguma coisa, Kátia, sobre isso? Não? Sim. Fala alguma coisa aí, pessoal? Eliane? Eliane? Não, tá tudo bem. Tudo bem? Tá tudo jóia, tá tudo bem. Tá legal. Deixa eu ver se eu consigo voltar novamente aqui a câmera aqui. Poxa, se tivesse uma caminha por aí, né? Cadê aquele voltou. sofazinho que ficava ali? A câmera voltou de novo. Estão nos vendo de novo, né? Vocês estão vendo? Uhum. Amém. Glória a Deus. A câmera está travando. Tem que ver que tem que estar travando aí. É uma outra parte. Então, muito bem. Então, nós já falamos da primeira revelação, que é vida. Aí, não, ainda vai continuar um pouquinho mais ainda. É a vida de Deus fluindo em nós que será a autoridade em nossa boca. Olha só. É a vida de Deus fluindo em nós que nós teremos a autoridade de Deus. Amém, irmãos? Se nós vemos uma pessoa numa situação tão triste, cara, tu vai falar de alegria para ela. A pessoa vai estar desanimada, desmotivada, porque alguma circunstância aconteceu com ela, nós vamos falar, minha amada ou meu amado, não viva através de circunstâncias, olha, isso tudo é passageiro, amém? Já vale, assim diz a palavra de Deus, cada dia o seu mal, isso é a palavra de vida. Não, pô, espera que amanhã o dia será melhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Olha você enchendo, você transbordando a pessoa da palavra de Deus, amém? Por isso que há uma necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus e vivermos a palavra de Deus. Porque quando isso acontece, nós nos enchemos de Deus. Amém? É a vida que tem o poder de destruir a morte. É a vida de Deus em nós que tem o poder de destruir a morte. Porque tem muita gente sendo morta através das ações do maligno. E nós, quando entramos com a palavra de vida, nós trazemos vidas a essas pessoas. No parágrafo seguinte está dizendo assim, ó, não devemos aceitar reuniões sem vida, aconselhamentos sem vida, pregações sem vida, amém? Porque tem que ter palavra. Qualquer reunião que nós formos fazer, já que nós somos crentes, tem que ter palavra de Deus. Se você vai aconselhar alguém, tem que ter a palavra de Deus. Se for uma pregação, tem que ter a palavra de Deus. Amém, meus amados? A letra sozinha mata, mas a palavra revelada gera vida. Nós já estamos sendo conduzidos à palavra que gera vida, porque tem palavra que gera morte. A palavra que gera morte é apenas a letra. O que é a palavra? Por que a letra gera morte? Porque fica só na mente, só no intelectual. A pessoa vai cair numa circunstância, como está no intelectual, acabou, a pessoa vai ter uma situação ruim, ela vai morrer, porque só está na mente, não está no espírito. Aí a gente lembra daquelas pessoas que gostam de ler o Salmo 91, já deixa aberto lá, Sim. Né? Você chega lá, tá até grudada a folha, não sai mais do lugar. Porque ela usa aquilo ali para o bem-estar dela, né? Só onde agrada ela. Isso. E o restante da palavra ela não conhece, porque não...
Para ela não faz diferença nenhuma, né? É verdade. Ó, outro dia eu estava meditando sobre essa palavra, eu recebi um ensinamento. Diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diz que essa foi uma oração vertical de Davi, uma oração vertical. Davi era rei, Davi tinha tudo, só que Davi tinha saído de uma circunstância péssima na vida dele. Aí ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que ele está dizendo, Senhor, é o seguinte, olha, eu tenho feito coisas erradas, Senhor Deus. Agora, Senhor, eu quero permanecer na tua mão, porque eu sei que mesmo que me falte as coisas na horizontal, Deus está comigo. Ele estava trazendo a preciosidade de Deus na vida dele. Para ele, nada que estava na horizontal tinha tanto valor quanto Deus que estava na vertical. E às vezes as pessoas pensam assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está relacionando o faltará com os bens materiais, mas não, esse nada me faltará é Deus na vida dele. Aí ele esquece que a palavra assim, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas, é tão natural quando você esquece das coisas materiais e quando você foca toda a sua fé, sua vida em Deus, né? Dá prioridade para as coisas espirituais, o que precisa nessa terra ele não vai deixar faltar. É verdade. Né? Davi fez isso. Sim. Amém. Compreenderam, meus amados irmãos, então? Então, a letra só mata, mas a palavra revelada, ela gera vida. Então, não podemos ter a palavra de Deus apenas na mente, apenas no intelectual. Nós temos que estar praticando, nós temos que estar vivenciando a palavra de Deus, nós temos que estar em constante oração, em constante meditação, porque sem isso, a fé é morta. Então, vamos falar agora sobre a fé. Tá legal? A segunda característica de alguém que teve a revelação e que ele cresce em fé. A segunda característica de alguém que teve uma revelação é que ele cresce em fé. É como uma nova luz brilhasse. É sobre um texto bíblico já conhecido por nós. Quando há revelação, o coração é despertado em uma fé empolgante. É aquilo. Quando você começa agora a exercitar a sua fé, é crer não no que você está vendo, é crer no sobrenatural. Então, isso começa a gerar em você algo inovador, algo empolgante. Quando nós lemos lá os milagres, né? Nós estamos até estudando na nossa igreja, né? Sobre o profeta Elias, a viúva de Sarepta, aquela mulher que só tinha um punhado de azeite e um punhado de farinha e era comer aquilo e morrer, porque não tinha mais nada. Amém? Mas o profeta chegou lá, meu irmão, olha, faça primeiro esse punhado, primeiro você faz primeiro para mim um pão e depois para você e seu filho. Cara, ela só tinha um pouquinho para ela, como é que ela vai fazer primeiro com o profeta? É fé, amém? Então, quando a gente observa o que aconteceu com aquela mulher, depois que ela fez para o homem de Deus, cara, olha, transbordou o azeite, transbordou a farinha, e a palavra de Deus disse, ó, enquanto houver seca, isso vai estar transbordando na sua casa. É fé. Então, quando a gente vê, eu vejo, quando eu falo ver, eu vejo literalmente aquilo acontecendo na minha frente. Porque a gente começa a desenvolver a fé, que a fé não é algo visível, mas é algo espiritual que a gente passa a enxergar. Amém, meus queridos? O apóstolo Paulo diz assim, ó, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Se não houver despertado a fé, não houve revelação. A fé é gerada pela palavra de Deus e a revelação nada mais é do que a palavra viva de Deus em nosso espírito. Amém, irmão? Se o conhecimento não gera em nós uma nova medida de fé, esse conhecimento é da mente, é puramente intelectual. Amém, irmão? Então, a fé, a palavra de Deus, ela tem que gerar uma transformação na sua vida. Amém? Porque se não gerar transformação na sua vida, foi algo que você conheceu apenas na mente. Amém? E não no espírito. Passou a ser algo intelectual. Amém, meus queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Aí vai falar mais ainda. Vai falar que a fé é como uma luz. A fé, ou a palavra de Deus, quando ela é revelada, quando ela começa na vida do crente, ela é como uma luz. Enxergamos primeiro como uma vela, a princípio, na revelação.
A princípio nós enxergamos como uma vela. Passa um tempo como uma lâmpada de 60 watts. Mais um outro tempo, uma lâmpada de 100 watts. Em seguida, uma lâmpada de 1000 watts, até sermos como um farol, como um holofote. Amém, irmão? Assim são as revelações. Assim é a nossa fé. Quando ela é revelada em nós, quando a palavra de Deus ela é revelada em nós, a nossa fé ela começa a tomar uma proporção descomunal, assim como um farol. Amém? Aí você lê a palavra de Deus, pá, vem logo a revelação de Deus. Amém? Porque você conheceu no Espírito. Amém? Por isso que precisamos desenvolver o nosso Espírito. Amém, meus amados? Terceira é a mudança. Então, para que nós possamos ter uma verdadeira revelação, tem que gerar em nós mudança. Se não gerar mudança no crente, você não está recebendo a revelação de Deus. O seu espírito ainda está dormindo ainda. Amém? É preciso que você comece a ter esse sentimento de que o seu espírito dorme e você começa a exercitá-lo para que possa haver mudança. Aí no segundo parágrafo vai estar assim, ó. Depois de receber a revelação do Senhor, uma pessoa nunca mais será a mesma, pois a revelação transforma. Aí vem aqui, ó. Pedro faz uma declaração a Jesus. Jesus responde que uma revelação foi dada a Pedro pelo Pai. Por causa dessa revelação, Pedro, que antes era Simão, frágil, agora foi transformado em Pedro, rocha. Pedra é da mesma natureza de Jesus, porque Jesus é uma rocha, né? Por isso que nós devemos construir a nossa fé sobre uma rocha. Amém? Então, o que transformou Pedro? O próprio Senhor Jesus disse que foi a revelação que Pedro recebeu do Pai. Amém? Aí vai dizer, deixa eu ver se tem que ter esse versículo aqui mais embaixo, sim. Está aqui. Aqui, olha. Início de mudança. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A partir dessa revelação que veio da parte de Deus, através do Espírito de Pedro, o Senhor Jesus declarou: agora tu não é mais Simão, agora tu és Pedro, pedra, amém? Que se assemelha com o Senhor Jesus. Então, a partir daí, houve uma mudança na vida de Pedro. Amém, meus queridos? Então, vamos lá. A cada nova revelação que recebemos, somos transformados de glória em glória até alcançarmos a semelhança de Jesus. Isso aqui é muito forte, porque a Bíblia vai dizer, ou melhor, estudiosos vão dizer que nós somos embaixadores de Cristo, não é verdade? O que é ser embaixador de Cristo? É ser pequenos Cristo, é ser representantes de Cristo aqui na terra. Amém? E isso está relacionado ao caráter de Cristo em nós. Então, quando o nosso caráter começa a se aproximar de Cristo, é porque nós estamos alcançando a maturidade de Cristo Jesus. Mas isso só se alcança através da revelação da palavra. Amém? Carlos. Oi? Carlos. Sim. Dentro desse contexto, né? Uhum. Quando nós aprendemos que nós somos triunos, né? Corpo, alma e espírito, depois que a gente consegue identificar essas três formas em nós, né? O corpo, a alma e o espírito. Sim. Aham. Sim.
isso aí. Então, gera mudança. A partir que a gente recebe a revelação, a partir que a gente começa a conhecer, porque a Bíblia fala, como você mesmo acabou de informar, que somos corpo, alma e espírito. Então, quando a gente começa a receber as influências, aí recebe uma influência externa. Opa, isso é da alma, ou do inimigo. Aí recebeu uma influência interna. Opa, isso é do espírito. E a gente começa a crescer, né? E a nossa fé, porque como foi revelada dessa forma, a gente começa a crescer espiritualmente mais e mais, dia a dia. Não é verdade, filha? Amém. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Aí vai dizer também, olha, não precisamos nos esforçar para mudar a nós mesmos e nos transformar. Vou repetir. Não precisamos nos esforçar para mudar a nós mesmos e nos transformar. Precisamos apenas conhecer ao Senhor por revelação do Espírito. Essa foi uma palavra, Kátia e meus amados irmãos, que eu recebi quando eu comecei a entrar na igreja do Senhor. Porque eu tinha vários costumes do mundo. E eu queria primeiro me limpar, eu primeiro queria me consertar. Aí os irmãos mais maduros, olha, meu irmão, não é assim não. Primeiro você vem, porque quem vai te limpar é o Espírito Santo verdadeiramente. Entendeu? Então nós precisamos estar incentivando as pessoas que têm uma vida ainda corrompida, né? Meu filho, não se preocupa, venha como está, porque quem vai fazer obra na sua vida é o Espírito, através da revelação de Deus. Muita gente fala, né? Ah, deixa eu parar de fumar primeiro. Não. Tem gente que fala, sim. Né? A gente convidou um tio do meu filho, aí ele falou, acho que eu vou aceitar Jesus, eu já não estou bebendo muito mais mesmo. Não tem nada a ver, né, Kátia? É para você ver. Ele ainda não entendeu, né? Mas é o mundo. É que o mundo. A verdade, eu até entendo. É porque nós sabemos. Eu acho que o Espírito. Olha como é que Deus. Acho que Deus fala. Deus fala o seguinte, meu filho. Quando você me aceitar, a tua vida vai ser diferente. Antigamente na Assembleia de Deus, vocês conhecem a Assembleia de Deus, né? Um pouco, sempre tinha apelo. Culto tem que ter apelo, né? Uhum. Aí cantava aquele louvor, eu venho como estou, assim, não vou? Não, porque eu não sei cantar, gente. Sabe sim, Kátia, tá indo, Kátia. Eu vou procurar, depois eu mando no zap. Aí eles falam, né? Porque Jesus por mim morreu, eu venho. A pessoa, o pregador fazendo apelo, mostra, vem do jeito que você está. Jesus morreu por você e quem vai transformar é ele. O louvor é muito bonito. Lindo, gostei. Louvor de apelo. Muito bonito mesmo. Então vamos lá então. Então nós entendemos então que há uma necessidade de nós vermos verdadeiramente como nós estamos. Porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo através da revelação dele em nosso espírito. Amém? Quando essa revelação ocorre, somos naturalmente transformados. Quando alguém diz ter tido revelação de alguma verdade, mas essa revelação não o transformou de forma alguma, sua revelação é questionável. Revelação gera mudança de vida. Amém? Revelação gera mudança de vida, não tem como. Amém? Se há uma palavra queimando em meu coração, lá no último parágrafo agora, se há uma palavra queimando em meu coração, a minha vida tem que estar constantemente em crescimento e transformação. Amém? Por isso que a necessidade de nós estarmos lendo a palavra de Deus, para que comece a queimar dentro de nós algo muito forte, para que a gente possa ter a verdadeira transformação. Amém? Essa parte agora que nós vamos falar, que é o item 4, que fala sobre o sustento na tentação. Diz assim, olha, quando uma verdade é aprendida apenas na mente, ela não nos ajuda na hora do ataque do diabo. Mas quando ela é algo que queima em nosso coração, podemos lançar mão dela sempre que for necessário, porque sempre haverá fé para destruir a ação do maligno. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é o aprendizado. O nosso aprendizado da palavra de Deus, ele não pode estar na mente, Kátia. Não pode estar na mente. Ela tem que estar onde? No nosso espírito. Amém? Ela tem que estar guardada, ela não pode ser de forma intelectual apenas só em conhecer, está em realmente querer viver isso. Porque quando nós lemos a palavra de Deus e nós a retemos porque nós queremos viver essa palavra, ela é guardada dentro do nosso espírito. Então, vai chegar circunstâncias em que vai haver o ataque do diabo, porque o diabo ele tem nos atacado todos os dias.
Exemplo disso foi do Jesus, né? Depois de ter orado, né? Se ele não tivesse guardado a palavra, né? Porque ele era homem. Ele pôde enfrentar o inimigo com a palavra. Sim, ele usou a palavra para enfrentar o inimigo. Aleluia! Positivo, mas foi isso mesmo. Porque o Senhor Jesus ele não tinha somente a palavra, Jesus ele tinha tudo guardado, né, amém? Então ele conseguiu. E o salmista também diz, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o que é o coração? É o espírito. Amém? O nosso espírito. Nosso espírito. Amém? É isso aí. Guardei no meu coração. Porque ficou guardado no espírito. Aí diz assim, ó. Aí fala assim, mas como assim guardei? É porque, vamos dizer, né? Tem alguém falando aí, ó. Acho que é uma criança. Por exemplo, né, você, é minha voz ou é alguém que está falando ali? Aí você, por exemplo, diz que o inimigo coloca uma tentação assim, né, na sua frente. Aí você lembra de uma passagem da Bíblia que Jesus disse, né? Tipo assim, não matarás, ou... Eu estava pensando numa... bem-aventurados, limpos de coração. Aí, se no meu coração está tendo algum pensamento, algum desejo que não esteja de acordo com a palavra, eu já lembro desse versículo e falo, não, Deus está dizendo que... Aleluia. Bem-aventurados, limpos de coração. Então, isso tem que ser limpo de coração. Aleluia. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. E o importante é você atentar, você precisa entender o processo. Porque, em primeiro lugar, a gente conhece a palavra com a nossa mente. Primeiro é no natural. Primeiro tem que ler a palavra. Eu tenho que ter a vontade de ler a palavra, o desejo de ler a palavra. Aí eu vou ler a palavra. No momento em que eu estou lendo a palavra está sendo guardada onde? No meu espírito. Junto com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está testificando essa palavra. E está armazenado. Aí armazenou no seu espírito. No momento da angústia, no momento da aflição, o teu espírito, o Espírito Santo de Deus, ele vai falar para o teu espírito e o teu espírito vai trazer a sua mente. Aí você vai ficar, aí você vai ter o refrigério. Mas isso porque não ficou apenas na sua mente. Amém? Porque você entendeu, você meditou naquela palavra, entendeu? Então, no momento da aflição, aquilo vem à sua memória e você tem um refrigério. Nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Então, muito bem. Então, há uma necessidade, então, muito clara, aqui está sendo mostrado, que nós não podemos reter a palavra de Deus apenas na mente, tem que estar no nosso espírito, no nosso coração. E mais uma vez eu digo, quando fala de coração, fala do nosso espírito. Então, quando você retém dentro do seu espírito, você consegue destruir as obras do maligno, que são os ataques na sua vida. Amém? A palavra que vem do espírito dentro de nós destrói as obras do diabo. Amém? A revelação se manifesta pelo menos de 4 maneiras: gerando vida, gerando fé, transformando a vida e provendo os livramentos da hora da batalha. Foi tudo isso que nós lemos aqui. Amém? Então, é preciso que nós guardemos a palavra de Deus e comecemos a praticar, porque é essa prática da palavra de Deus que vai nos ajudar a exercitar o nosso espírito, e o espírito guarda dentro dele, é uma gaveta, tá legal? É uma gaveta, mas é uma gaveta, é um cofre 100% que no momento certo o espírito traz à tona, amém? Eu estou tentando me lembrar, trazer à memória tudo aquilo que me traz a esperança. Não tem um versículo que devemos trazer a memória? Pedimos ao Espírito que ele traga à nossa memória tudo aquilo que nos traz esperança. Amém? Só assim. Bem, agora vamos ver sobre princípios para se obter a revelação de Deus. Nós falamos sobre a evidência de uma verdadeira revelação, que é através da vida, através da fé, através de mudança e através de sustento na tentação. Mas tudo isso é guardando a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, gerando mudança em nossas vidas e nos sustentando no momento de aflição. Agora vamos ver os princípios para obter a revelação. A gente precisa entender que Deus tem princípios. Amém? Para que Deus comece a falar comigo e com você, porque Ele não fala com carne, Ele fala com espírito, amém? Espírito fala com espírito, matéria fala com matéria. Eu falo com você, eu falo com meu irmãozinho, eu falo ali, né?
Mas para falar com Deus, só através da comunhão com Deus, que é espírito com espírito. Para isso, precisamos exercitar o nosso espírito para que ele possa falar com o Espírito Santo. Então, diz assim, olha, é no coração que a luz de Deus resplandece. O primeiro item, logo no final do parágrafo desse primeiro item aí. Então, é no coração que a luz de Deus resplandece. É no espírito que a luz de Deus resplandece. Se o nosso coração estiver com problemas, não perceberemos a luz de Deus. Então, nós já começamos a ter uma revelação da parte de Deus que o meu coração tem que estar o quê? Sem problemas. O meu coração ele não pode estar escuro. O meu coração não pode estar com mágoa. O meu coração não pode estar com pensamentos ruins. Amém? Meu coração não pode estar com mágoa, porque se ele tiver com alguma dessas coisas, isso é um impedimento para que Deus fale comigo, fale conosco. Amém, meus amados? Então, vai falar o seguinte, olha, são alguns elementos. Primeiro, ter um coração consagrado a Deus. Segundo, um coração ensinável. Terceiro, um coração limpo e coração sem véu. E o último é estar cheio da palavra de Deus. Sempre, para que eu possa ter revelação de Deus, o meu coração tem que estar cheio da palavra de Deus. Em outras palavras, o meu espírito tem que estar cheio da palavra de Deus. Porque Deus vai falar através da sua palavra. A revelação de Deus se dá através da palavra dele em nós. Amém? Vamos falar sobre o coração consagrado. Então nós vamos ver que Sansão, vai falar sobre Sansão. Sansão, ele era um nazireu consagrado ao Senhor. E o sinal de consagração do Senhor estava no seu cabelo. É legal? Então, os cabelos de Sansão eram um sinal da consagração dele para com Deus. Quando o cabelo de Sansão foi cortado, a consagração foi cortada simultaneamente. É legal? O link, a comunicação de Deus com o Sansão, ela foi cortada no momento em que Sansão perdeu os seus cabelos. Ele permitiu que fosse cortado o seu cabelo. Isso Deus falou através dos profetas para que falasse com seus pais que a consagração dele seria através do seu cabelo, que ele não deveria nunca cortar o seu cabelo. Mas, quando a gente vai ler no livro de Juízes, nós vamos ver as circunstâncias que Sansão foi levado e ali ele permitiu ser cortado o seu cabelo e ali a consagração dele foi quebrada, foi cortada, a comunicação dele com Deus foi cortada. Bem, quando o seu cabelo foi cortado, então sua consagração também foi cortada. Todas as vezes que nossa consagração e obediência a Deus são quebradas, uma nuvem escura vem sobre nós. Guarde bem isso, meus amados irmãos. Sempre que a nossa consagração e obediência são quebradas, uma nuvem escura, ela paira sobre nós. Aí nós vimos lá em Adão e Eva no paraíso, não é verdade? Adão e Eva, eles tinham a comunhão com Deus, eles eram consagrados a Deus, Deus se comunicava com eles, Deus falava com eles na virada do dia, mas quando eles desobedeceram a Deus, quando Deus disse assim, olha, de todas as árvores vocês podem comer, mas no dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. Amém? Então, nesse momento, quando eles desobedeceram, quando eles comeram da árvore do conhecimento, a nuvem escura caiu sobre eles e eles perderam comunhão com Deus. Assim somos nós também. A nossa consagração com Deus agora não é mais feita através de cabelo, não. É através da obediência, é através da é através da leitura da palavra, é através da oração. Guarde bem esse quesito. Através da oração, através da comunhão com Deus, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, obediência. Quando nós quebramos um desses itens, a nossa consagração é quebrada. Amém? E precisamos restaurar. Se nós queremos voltar a ter comunhão com Deus, precisamos restaurar. Como é que nós restauramos hoje? Através do arrependimento. Um arrependimento verdadeiro. Porque Deus, Ele conhece muito bem o nosso coração. Eu estava falando assim, até na escola dominical, né? A pessoa às vezes fala assim, vou fazer isso, depois eu peço perdão. Eu já vi, ainda mais criança, adolescente que não entende ainda. Vou pecar, depois eu peço perdão. Mas se você não tiver arrependimento verdadeiro, não vai adiantar pedir perdão. Não tem como. Não houve perdão de pecado. Não houve. É isso que a gente, aí a palavra de Deus diz que Deus conhece, Catinha, nosso deitar, o nosso levantar,
Ele conhece as palavras antes de serem formadas. Ele conhece os nossos pensamentos. Ainda vai dizer que ainda Ele prova os nossos rins, onde passa o nosso sangue. Ele sabe de tudo. Então não adianta você mentir para Deus. Você pensa que está mentindo. São duas pessoas que nós não conseguimos mentir. É para Deus e para nós mesmos. Posso mentir para você. Posso mentir para minha esposa, mas eu não consigo mentir para mim e para Deus. Então não tem como. Amém? Então precisamos ser muito positivos. Então a nossa consagração com Deus ela é quebrada quando um desses elos são quebrados. E só tem uma forma de sermos reconciliados é através do arrependimento. Amém? Davi, nós entendemos Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas se Davi não se arrependesse dos seus pecados, ele não se alinhava com Deus. Amém? Por isso que essa oração, que eu falei, a oração vertical, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque tudo podia faltar para ele no horizontal, mas a comunhão dele com Deus não poderia faltar. Amém? Amém. Então, ele clamava a Deus para que fosse restaurada essa comunhão com Deus, porque ele sabia que quando ele pecou quando ele adulterou Batseba e ainda mandou matar o seu escudeiro, que era o marido dela, Urias. Então foi quebrada. Isso tem mais histórias ainda. Então aí ele se arrependeu e voltou. Amém, irmãos? Então não podemos quebrar a nossa consagração com Deus. O pecado é algo terrível. Produz insensibilidade em nosso coração e nos incapacita a ouvir e a receber de Deus. Amém? O alvo do diabo, como já dissemos, é impedir que vejamos a Deus em seu propósito. O que aconteceu com Sansão aqui na história, né? Sim. Ele brincou tanto com o pecado que ele não enxergou que Dalila estava usando ele. Sim. É igual você está vendo um filme. Cara, será que a pessoa não está vendo que está enganando? Né? Não está vendo por quê? Porque ele estava cego espiritualmente. Então, ele brincou com o pecado, né? Ela perguntava qual era o segredo da força dele, aí ele inventava uma coisa. Aí ela ia lá e fazia. Quer dizer, ele estava tão cego que ele não via o inimigo usando ela para destruir por causa do pecado que cega espiritualmente. Hoje você vê, Kátia, hoje nós estamos estudando sobre o profeta Elias, nós estamos falando, estamos estudando sobre os profetas, o profeta Elias agora em evidência. Aí fala de Acabe. Acabe era um rei, ele podia ter uma comunhão restaurada com Deus, né? Mas a primeira coisa que ele fez foi desobedecer a Deus casando com a Sidônia, com Jezabel. O primeiro pecado começou. Quando ele se casou com Jezabel, começou o que agora? Jezabel começou a estabelecer os seus deuses dentro de Israel. Aí a coisa começa a entrar em cadeia. Porque foi quebrada a primeira coisa, ele foi desobediente. Depois da desobediência começou a entrar outras coisas. Então, se você não atentar para quando o pecado entra na sua vida, você pode entrar num caminho e ter uma incapacidade espiritual tão grande e terrível que você não consegue mais ouvir Deus. Então precisamos, e quando o pecado entra, a sua consagração ainda é quebrada. Tá legal, gente? Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Então, a revelação do Senhor é para aqueles que o obedecem, que têm um coração consagrado, dado e ofertado. Então, a gente está começando a ver aqui agora um elemento chave, que é a obediência. Então, você vai ver muita gente falando em línguas, muita gente fazendo tantos outros sinais, mas se ele é desobediente a Deus, até que ponto todas essas coisas são verdadeiras? Aí tem pessoas que vai fazer revelação, mas tem uma vida em pecado, e uma vida em desobediência. Então, nós precisamos olhar os frutos dessas pessoas. Sempre que uma pessoa trouxer uma revelação, você tem que ver que fruto que ela está praticando. Imagina se a pessoa está praticando, tem fruto do pecado. Cara, você tem que colocar em xeque, você tem que começar a desconfiar, entendeu? Porque senão você vai ser enganada. Compreende? Então tá aqui, olha. Então nós já começamos a entender que muitas igrejas que realmente não vivem a palavra, não pregam a palavra, estão cheias, porque as pessoas vão para lá e não se preocupam em ler a palavra, estudar a palavra. Sim. Aí enche porque ela vai atrás de coisas pessoais, sim, né? Sim. E acaba morrendo até sem salvação. Sim. Que é a coisa mais importante para o ser humano, a salvação dela, né? Amém. Esse ponto aqui é um ponto muito interessante. A gente vai ver o seguinte, Kátia, o dom de revelação.
o dom de ciência. O dom de ciência, Kátia, é o seguinte, olha, só você e Deus é que sabe. Aí eu chego aqui, eu começo a te revelar algo que só você e Deus sabe. Você fica, caramba, como é que esse homem está descobrindo isso? Deus, através do Espírito, para isso você tem que ter uma vida em obediência. Deus falou, o Espírito dele está dentro do homem, falou através do Espírito desse homem, e esse homem começa a profetizar. Aí você, caramba, é de Deus. Você está compreendendo? Aí eu pergunto, isso só acontece se a pessoa tiver uma vida em obediência. Se você vê alguém que está fazendo uma revelação, mas tem uma vida em desobediência, fique ligado. Porque Deus não vai se apresentar para um homem. Amém, minha querida? Bendito seja o nome do Senhor. Então, a gente começa a ver algo básico, algo chave, que é obedecer a Deus. Ter um coração consagrado, dado e ofertado a Deus. Quando se fala um coração ofertado a Deus, é um coração disposto a fazer a obra de Deus, estar na casa do Senhor, colaborar na casa do Senhor. Isso é um coração ofertado, amém, irmãos? Muitos servos de Deus não conseguem entender as coisas do Espírito, como se fossem homens não convertidos. E agem assim por serem servos que erram no coração, por não terem um coração consagrado ao Senhor. Seus olhos espirituais, os olhos do coração, estão cegos, impedindo-o de ver as coisas espirituais. Esse não é o único, mas talvez seja o principal motivo da cegueira no meio do povo de Deus. Amém? Todavia, aqueles que andam em obediência se tornam cada vez mais sensíveis e aptos a receberem de Deus no Espírito. Amém? Amém. Outro item vai falar sobre coração ensinável. Aí vai dizer que tem dois tipos de coração. Um coração, ele vai falar sobre os complexos, aqueles que são portadores do complexo de Adão. São aqueles que julgam saber tudo. Adão, ele se julgava saber tudo. No entanto, ele erra quando ele vai lá e vai comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Olha só. Então, diz assim, os crentes do primeiro caso, que é o complexo de Adão, que julgam que não devem aprender nada com ninguém, pois Deus ensinará tudo a eles. Em sua presunção, esses irmãos jogam fora séculos de histórias e de mover de Deus e esperam que Deus comece tudo outra vez com eles. É o ensinamento da Bíblia, é o ensinamento através dos profetas. Então, muita gente, ela termina desperdiçando esse conhecimento, esses ensinamentos, né, através dos irmãos mais maduros, experimentados, esperando somente que Deus fale com ele, assim como era Adão. Amém? Então, não podemos entrar nesse complexo de Adão. Precisamos realmente dar ouvido às pessoas mais experientes no Evangelho quando querem nos ensinar. Amém? Aleluia. Por outro lado, os irmãos do segundo tipo, que não é esse que tem o complexo de Adão, achando que só Deus pode ensinar, né? Porque diz assim, eles são um tipo um pouco pior, porque quem já sabe tudo não precisa aprender mais com ninguém, tampouco precisa buscar revelação. Eles detêm todo o conhecimento da humanidade. Os que agem assim não devem esperar algo do Senhor, pois Deus os resiste. Amém? Tudo isso é soberba, e Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Está em 1 Pedro 5,5. Então, são as pessoas que elas predispõem a não apenas aprender com Deus, mas também aprender com os irmãos, aprender com o seu pastor, aprender com o seu diácono, aprender com o seu irmão. Amém? Irmãos experientes no Evangelho. Então, precisamos ser pessoas assim, pessoas maduras, ter um coração ensinado, tá legal? Então, esse ver é algo operado no Espírito, amém? Vai dizer assim, colocar um colírio nos olhos significa buscar um coração ensinável. Quem não se dispõe a aprender com outros também não aprenderá diretamente com o Senhor. Sansão ficou cego por causa da falta da consagração. Os laodicenses ficaram cegos por falta de um coração soberbo, que julgou saber todas as coisas. Amém, irmãos? Então, precisamos, para que nós possamos obter a revelação da parte do Senhor, precisamos ter um coração voltado para Deus, um coração ensinável, amém?
um coração ofertado ao Senhor. Vai falar no item 3 sobre um coração limpo. Amém? Coração limpo. Diz assim, ó, e Jesus disse que os limpos de coração verão a Deus. Amém? Está em Mateus 5:8. Amém, irmãos? É uma promessa para o futuro, mas também se refere ao tempo presente, quando podemos ver por revelação a Deus. Amém? Então hoje, se nós recebemos de Deus hoje, através da sua palavra, meus queridos, então a gente começa a entender que os limpos de coração, eles não vão receber apenas na eternidade, vão receber ainda hoje, nesse tempo. Amém? Porque Deus ele vai se revelando através da sua palavra para conosco. Amém? Aí está aqui em 1 Coríntios 2, do 9 ao 10. Amém? Então, é uma promessa. Vai dizer também, olha, muitos não conseguem ter revelação pelo simples fato de ter um coração impuro. Foi o que você falou. Poxa, eu preciso ter um coração puro. Eu preciso ter um coração puro. Eu preciso tirar tudo aquilo que não provém de Deus. Amém? Porque se você deixa seu coração cheio de angústia, tristezas, mágoas, não tem como Deus revelar algo a você, tá legal? Então precisamos ter um coração limpo. Então, bem, não é suficiente ter um coração limpo, precisamos ter um coração puro. Ser limpo significa não ter pecado oculto. Amém? Então, muita gente acha que apenas pecado é aquilo que as pessoas estão vendo. Amém? Mas tem coisas que você leva os seus olhos a ver coisas que não agradam a Deus, que só você vê. Amém? Tem coisas que você ouve que ninguém está ouvindo, mas só você ouve. Mas também é pecado, porque você sabe que não agrada a Deus. Então, esses pecados são chamados pecado oculto. É só entre você e você mesmo e Deus, que Deus está vendo todas as coisas. Então, ele vai dizer que o pecado oculto também, ele torna o teu coração impuro. Não deixa o teu coração limpo. Ele vai dar aqui um exemplo muito legal, tá legal? Vai dizer assim, um copo d'água pode ter água limpa, porém misturada com açúcar. Imagine vocês, um copo d'água, você botou água ali e bota açúcar. Que cor fica a água? Preta ou branca? Branca, transparente, na verdade, aparentemente está limpa, mas não tem açúcar dentro dela. Então, essa água está pura ou ela está impura? Tá? Não está pura. Não está pura, está impura, é isso aí, impura, porque tem ali um elemento ali que mudou a característica da água. A mesma coisa se você botar sal também, ela fica ali transparente, mas está impura porque tem um elemento. Assim é o nosso coração. Portanto, há corações limpos que não são de modo algum puros. É legal? É quando você retém mágoa, retém algumas mazelas. E você só pode ter a revelação de Deus se você purificar o seu coração, se você jogar fora todas essas mazelas, essas coisas que te deixaram, te trouxeram tristezas, que trouxeram amargura, tudo isso tem que ser lançado fora. Senão você não consegue receber a revelação de Deus. Ter um coração puro significa ter um coração sem mistura. Olha que legal. Se o nosso coração está cheio de coisas profanas, fica difícil enxergar as coisas do Espírito. Há muitas coisas que não são pecaminosas, mas que tornam o nosso coração impuro. Por exemplo, uma pessoa acaba de abrir uma loja. Olha que interessante isso aqui. Ó. Uma pessoa lá abriu uma loja. Isso foi muito forte isso aqui para mim. Então, mas ela é uma crente. Mas ela quando vai para a igreja, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou ler isso aqui. Então, diz assim, ó, uma pessoa acaba de abrir uma loja, apesar de seu coração não estar sujo, ele está cheio de interesse pelo comércio. Durante todo o dia, ele está voltado para as coisas da loja. Se em seu coração há interesse pelo Senhor, mas um interesse igualmente grande por outras coisas, o nosso coração está impuro. Entendeu? Então, isso chama atenção. Eu vou tentar traduzir isso. Então você abre uma loja, mas é sua mente o dia inteiro, cara.
é só vender, é só comercializar, é só ter lucro. Em momento algum você chama a presença de Deus. Como se a loja fosse o novo Deus. Cara, é isso aí, como se a loja fosse... Gente, não é isso. Deus não divide a sua glória. Deus não divide. Então você tem um negócio, você tem que ser zeloso pelo seu negócio, mas você nunca pode perder a sua comunhão com Deus. Amém? O seu coração ele tem que estar voltado em primeiro lugar para Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aí tem gente, um exemplo. Aí chega um sábado, vai ter uma atividade na igreja, vai ter uma reunião de mulheres, vai vir uma pessoa que vai trazer uma palavra poderosa para o seu coração, mas a sua mente está tão voltada para o seu negócio que vocês, eu não vou deixar mesmo. Olha que Deus às vezes, Ele operou na sua vida, na semana, de segunda a sexta, te deu uma lucratividade que você não teve na semana anterior, porque Deus faz essas coisas. Te deu uma lucratividade que você não teve na semana anterior até o sábado. Então você pegou uma semana, no sábado vai ter uma reunião, tem algo poderoso para você receber, mas a sua mente está tão voltada para os negócios que você disse, não, mas eu vou trabalhar no sábado também, que eu quero um lucro maior, eu quero ter um lucro maior. Pronto. Você perdeu aquilo que é mais precioso, que é a sua comunhão com Deus. Você está vislumbrando apenas o seu comércio. Então, o seu coração está puro ou está impuro? Tu tá 10, meu irmão. Pô, tá 10 esse menino aqui. Entendeu? Está impuro. A Eliane que diz que criança aprende facilmente. Né, Eliane? Aprende facilmente, eles entendem, eles têm uma facilidade de entender. E às vezes nós temos dificuldade de assimilar. Mas é isso. Então, o nosso coração está impuro, a gente termina abandonando Deus. Então, há uma necessidade de termos um coração puro. O nosso coração não pode estar contaminado com outras coisas. Temos que voltar a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito para Deus, porque Ele que tem nos sustentado. Amém? Então, essa parte eu achei muito legal. Embaixo vai dizer assim, olha... Quando o nosso coração está inteiramente voltado para o Senhor, a ponto de o nosso prazer estar completamente nele, então as janelas do céu se abrem e a luz de Deus vem sobre a sua palavra. Amém? Aleluia. No segundo livro das Crônicas, lembra que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando um homem cujo coração seja completamente para ele. Ter coração para Deus é tê-lo como nosso tesouro. Amém? Está aí dentro, tá? Eu li isso aí. A gente está falando aqui, eu estou aqui pensando, meu Deus, eu não preciso melhorar nisso, eu não preciso. Mas é isso aí, Kátia. Kátia, não é incrível. Primeiro lugar no homem, Kátia, é a gente começar a receber a revelação da parte de Deus e a gente começar já a internalizar e tentar descobrir o que está faltando em nós. Porque quando essa preocupação, eu te digo, eu posso te afirmar, quando você tem essa preocupação de que você foi batizado no Espírito, olha que legal, porque isso já começa a te incomodar, porque você já começa a identificar que tem algo que não está legal, que está faltando, porque automaticamente você está vendo que o seu coração não está totalmente puro, e você precisa purificar o seu coração, porque existem coisas que estão tentando tomar o lugar de Deus, amém? Eu te digo a você, Kátia, eu tenho meus negócios, eu estou construindo, tem a minha casa, tem os estudos que eu estou fazendo, tem a igreja. Kátia, eu vou fazer muito dinheiro, mas eu separo meu tempo. Não, meu tempo aqui é para Deus. Eu vou estudar, não, agora eu vou parar. Agora, você está compreendendo, Kátia? Deus se agrada disso. Deus não quer, presta bem atenção, que você largue de lado aquilo que é o teu sustento. Ele não está dizendo isso para você. Ele está dizendo, filha, me busque. Filha, esses dias, assim, engraçado, né? As coisas de Deus, como é que elas são. Aleluia. Depois da semana, não sei se foi quinta ou sexta-feira passada, eu gosto de orar antes de fazer as coisas, né? Uhum. Só que como eu tô de férias, eu oro assim, 10 horas da manhã. Uhum. Eu tiro esse horário para orar, que é a hora que meu marido vai trabalhar, meu filho também sai entre 9 e 9 e meia. Falei, agora eu tô sozinha, vou orar. Só que as coisas espirituais dão preguiça, né? Fica tudo atrapalhando. Aí nesse dia eu orei, li a Bíblia, estudei a revista Escola Dominical, fui fazendo um monte de coisa. Aí sentei, aí eu contei isso pro meu filho, hein? Falei, caramba, olha como é que as coisas renderam. Antes do almoço, eu perdi meu tempo mesmo, entre aspas, né? Lendo, orando.
e tal, e fiz um gabarito de uma apostila que eu tinha que fazer para entregar semana que vem ainda. Qual foi outro negócio que eu fiz, gente? Que era muito trabalhoso. Planejamento quinzenal, preparar o planejamento quinzenal, que é para mim e para meus colegas, gente, para 15 dias na escola. Falei, olha só quantas coisas eu fiz. Era uma coisa que às vezes sem mentira nem sem exagero nenhum, quase que um dia inteiro para fazer. Eu orei, botei as coisas de Deus em primeiro lugar. É Deus falando comigo, assim, minha filha, pode colocar as coisas em primeiro lugar, e o restante eu falo assim, Deus é maravilhoso. Foi uma bênção que eu contei para o meu filho, né? Uma experiência com foi produtivo, né? E isso aqui de hoje está confirmando a palavra do Senhor. Minha filha, o coração limpo, voltado para o Senhor, Deus foi incrível. Deus viabiliza, as coisas acontecem, entendeu, minha querida? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Aí você vê, ó, aqui diz assim, ó, cadê? Deus... O Senhor está aqui, ó. Crônicas, né? Ter o coração para Deus e tê-lo como tesouro, nosso tesouro. Resumindo, Deus está procurando um coração. Deus está procurando um coração, um espírito. Deus está procurando um espírito voltado para Ele. Foi isso que aconteceu com Davi. Eu tô muito empolgado. Vou ministrar sobre Davi no próximo domingo que tiver oportunidade. Porque você vê, Deus não estava procurando um homem, Ele estava procurando um homem que tivesse um espírito voltado para Ele. Aí entra todos os irmãos de Davi, né? 6 irmãos, tudo bonitão, tudo forte, homens de guerra, homens de luta, homens de batalha, e o profeta, não é esse, Deus, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Aí quando chega Davi, é esse. Um coração voltado. Amém? Então nós precisamos entender, ter entendimento que Deus não está procurando um homem qualquer, está procurando um homem que tem um espírito voltado para Ele. Amém? O outro é um coração sem véu. Paulo está dizendo que há um véu sobre o coração dos judeus que os impedia de enxergar a revelação de Jesus. Em 2 Coríntios 3,15 diz assim, ó, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ó, em 2 Coríntios 3,15, o véu. Havia algo que impedia a comunhão dos judeus com Cristo Jesus, que era o véu. Amém? E isso a gente vê que muitos dos judeus não conheceram a Jesus. Amém? No entanto, levaram a cruz, né? Porque tinha um véu sobre o que ele não enxergava. O véu do tradicionalismo. Amém, irmãos? Então tem muita gente que está presa ao tradicional, a doutrinas, a ensinamentos do homem. E nós não podemos nos encher de ensinamentos do homem. Precisamos encher o nosso coração através do ensinamento de Deus. Amém? Vai dizer assim, porque há tantos que não se rendem às evidências do batismo no Espírito Santo. A história comprova o crescimento das igrejas, os sinais comprovam a maturidade das vidas também. Porque então eles ainda dizem que é tudo mentira. Por que eles então dizem que tudo é mentira? Só pode ser por causa desse véu posto sobre o coração. Tem igrejas ainda até hoje que elas não aceitam pessoas que falem línguas. Não aceitam. Elas acham que isso aí não existe. Igreja batista, né? Entendeu? Não aceita. Se a pessoa começar a falar língua, ele não. Então, ele parece que eles passam por cima. Então, é um tradicionalismo. Porque são batistas, são crentes como nós, só que eles não leem, parece que eles não leem a Bíblia. Porque se eles lessem a Bíblia, eles iam entender. Então estão presos a um tradicionalismo. Não dão glória a Deus, não bate palmas, não louvam, não dão aleluia. Olha que coisa estranho, porque eles estão presos no tradicionalismo. E na verdade, um coração sem véu é um coração desprendido de tradições do homem. Por isso que nós somos exortados a ler a palavra de Deus. Porque quando você lê, não com a mente, com o intelectual, mas com o coração, com o espírito, isso gera mudança em você. Porque enquanto as pessoas não leem com o espírito, elas estão presas a doutrinas e ensinamento do mundo. Amém? Ser tradicional é ser fechado para qualquer palavra nova que Deus esteja falando. É nesse sentido, há tradicionais que oram
baixo e que oram alto. Ó, há tradicionais que oram baixo e que oram alto. Há tradicionais que oram em línguas e outros que não oram. Tradicional é aquele que está preso ao passado. Veja que ter um coração correto é algo básico para ver revelação. Se desejamos revelação, é fundamental nos enchermos com a palavra de Deus. Por isso que sempre requer que nós sejamos crentes maduros, mas que leiam, que conheçamos a palavra de Deus. Porque quando você conhece a palavra de Deus, o véu é rasgado, o véu é tirado. O povo judeu, eles ficaram presos ao Pentateuco, ficaram presos a Moisés. Não foi nem a Pentateuco, a Moisés, porque o Pentateuco anunciava a vida do Messias. Amém? Anunciava a palavra de Deus, anunciava de forma muito clara. Mas os caras não abriram os olhos para o que estava escrito. Eles ficaram presos a doutrinas, a ensinamento de homem. Aí não receberam, não reconheceram a Jesus. Estar cheio da palavra. É evidente que se desejamos crescer em revelação da palavra, precisamos gastar tempo lendo-a, enchendo a mente com ela. Mas a revelação não é no Espírito. Mas a revelação não é no Espírito? Sim, a revelação é no Espírito, mas a mente deve começar a se encher com a palavra. Por isso que nós precisamos primeiro, através do natural, para depois chegarmos ao espiritual. O natural é nos enchermos através do conhecimento da palavra, através da nossa mente, que é o natural, para que possa alcançar o nosso espírito, encher o espírito. Aí no momento da angústia, no momento da aflição, o Espírito traz à tona a palavra revelada e nós recebemos o refrigério. Amém? Aleluias. Aí vai dizer também, aqui vai dizer o seguinte também, ó. Há um princípio bíblico importante. Não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual? Amém? 1 Coríntios 15:46. Nós já lemos isso. A mente tem uma função muito importante. Portanto, se ela for obscura e problemática, a revelação do Espírito fica lá comprometida. Amém? Então, precisamos ter essa certeza que a revelação primeiro, ou melhor, a mente primeiro, ela precisa se encher. Quando ela se enche da palavra de Deus, ela deixa de ser obscura e problemática. Amém? E aí nós começamos a ter a revelação do Espírito. Caso contrário, o Espírito fica lá comprometido. Amém? Primeiro a mente deve saber, para depois o Espírito ter luz. Amém? Esse Espírito é Espírito em letra minúscula, é o nosso Espírito. E o que traz luz, a palavra de Deus, ela é luz. Amém? A palavra de Deus é vida. Então, quando nós nos enchemos da palavra de Deus, o nosso Espírito se enche de luz e se enche de vida. Amém? Muitos não têm revelação porque sua mente não está cheia com a palavra. À medida que ela é cheia da palavra do Senhor, Ele mesmo se encarregará de transformar esse conhecimento inicialmente mental em algo espiritual que transformará, gerará fé e encherá de vida. Amém? Esse é o caminho. Bem, são 8h59, 9 horas. O ideal seria que se eu terminasse essa parte aqui, que vai falar sobre o Logos e Rema. Eu acho que... Você espera só mais 5 minutinhos? Tá bom? Só para a gente terminar essa parte de Logos e Rema, é só para nós termos o discernimento do Logos de Deus e o Rema de Deus. Vai dizer que o Logos é a palavra escrita, tá bem, irmãos? O que é Logos de Deus? O Logos de Deus é a palavra escrita. É a palavra, mas eu poderia dizer que é uma palavra que ela gera vida, mas não gera vida como o Rema de Deus, tá legal? É a palavra escrita, ela gera vida, mas não gera tanta vida quanto o Rema de Deus, tá legal? Então vamos dizer o seguinte aqui, ó. O Logos é a palavra escrita. É aquilo que Deus falou, que foi registrado para a nossa orientação. Então, o Logos de Deus é a orientação de Deus. Tá legal? Nós precisamos ouvir o Logos de Deus, que é a palavra de Deus, para que nós possamos conduzir a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos dá direção. A palavra de Deus, Deus fala assim, faça isso, faça aquilo. Se você fizer isso, vai ser bom. Se você não fizer isso, isso vai ser ruim. Isso é o Logos de Deus. A exemplo, ele vai dizer assim, vejamos alguns textos
em que se usa o termo logos no original e qual deve ser a nossa atitude para com a palavra escrita. Então, o logos de Deus, ele tem que gerar em nós atitude, mudança de vida. É legal? Aí tem aqui os exemplos, olha, diz assim, primeiro logo, ó o logo de Deus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Entendeu? Então, isso é o logo de Deus. Ele diz para nós que nós precisamos guardar a sua palavra. Amém? Porque se nós guardarmos a palavra dele, nós amamos a ele. Você ama a Deus? Então guarda a palavra deles. Esse é o logo de Deus. O logos é a palavra escrita. É uma orientação que ele nos dá. Diz assim, ó, João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Está dizendo para mim, ó, precisamos lembrar da palavra de Deus. Isso é uma atitude que nós devemos ter. Lembrar da palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então está dizendo que nós só nos santificaremos se nós receber a palavra dele. Amém? Se nós não recebermos, nós não vamos conseguir santificar a nossa vida. Amém? A palavra de Deus crescia. A palavra de Deus crescia. Isso também é o logo de Deus. Aí em Filipenses 2,16, retendo a palavra da vida. É preciso reter a palavra da vida. Está compreendendo, Cátia? Então, é uma direção que Deus dá para a gente. O Logos de Deus é uma direção. O Logos de Deus, ele faz com que nós tenhamos uma direção, uma atitude. Olha a penúltima, está em Tiago 1,12. Diz assim, olha, e sede praticantes da palavra. É uma direção. O Logos de Deus é uma direção. Olha, ser praticante da palavra. Não seja apenas ouvinte da palavra, é isso que está dizendo. Não seja apenas ouvinte, seja praticante da palavra. Porque quando você pratica a palavra, você exercita o Espírito. Amém? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Então, é preciso que nós nos enchamos da palavra de Deus. Encher a constante leitura da palavra de Deus, meditando a palavra de Deus. Então, isso é uma direção que Deus dá para nós. Amém? A palavra escrita deve habitar em nós, rica e abundantemente. Devemos ler e meditar, decorar essa palavra. Decorar a palavra. Porque quando você decora a palavra escrita, você tem a condução de Deus para a sua vida. Tá legal? O Logos é o fundamental, é o fundamento do rema. O Logos é o fundamento do rema. Porque se eu guardo a palavra de Deus, se eu recebo a direção de Deus, eu já estou me preparando para receber o rema de Deus. Porque o rema é a revelação de Deus através da sua palavra. É como Deus se revela dentro dela. Tá legal? Então, se eu começo a me encher da palavra de Deus, se eu começo realmente a viver a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus, eu já estou começando a me preparar para receber a revelação de Deus. Então, há uma sequência. Amém? Primeiro devemos ter a mente cheia do Logos, para que o Espírito Santo nos traga o rema. Está no final do parágrafo aqui, ó. Está bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Logos, palavra, primeiros, meu Deus. No final está o versículo, está aqui. Está bem aqui, ó. Primeiro, devemos ter em mente a mente cheia do Logos, para que o Espírito Santo nos traga o rema. Tá legal? Porque o rema está dentro da escrita. O rema de Deus está dentro da palavra escrita. Tá legal? Porque é letra. Quando fala escrita, é letra. Mas o Logos de Deus é escrito que nos dá uma direção. Mas o rema, a gente vai ver a revelação de Deus contida dentro dela. Tá legal? Então vamos mudar para o rema agora. Rema. O rema é a palavra de Deus, é a palavra que Deus está falando conosco pessoalmente. Amém? E está queimando em nosso coração. Aí vai dizer aqui em Mateus 4,4. Jesus, porém, respondeu. Olha só que legal, olha a diferença agora. Ó. Jesus, porém, respondeu. Não, olha aqui. Ó. É planície. Planície. É planície. Jesus, porém, respondeu. Está escrito, não só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que o Senhor Jesus estava dizendo? É o seguinte, está falando de ter vida. Olha como é que ela é. Olha agora a revelação agora. Ele não está dizendo do alimento físico. Ele está dizendo do pão que a gente come todo dia. Não é esse pão que nós comemos todo dia que vai dar vida. E vida que ele está falando agora é vida na eternidade. Agora ele está falando da palavra de Deus. Amém? Se nós nos alimentarmos da palavra dele, amém? Aí sim, nós teremos vida. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra é o rema, é o que está revelado dentro disso, que é a sua palavra. Amém? Aleluias. Tem mais texto ainda para gente? Não, tem mais texto aqui sempre. O termo usado no original grego é rema. Isso significa que o logos, a palavra escrita, não pode nos alimentar. Somente o rema pode nutrir o nosso espírito. Tá vendo aí que legal? Tanto o logos como o rema são palavra de Deus, mas a primeira é a palavra escrita na Bíblia, enquanto a última é a palavra de Deus falada a nós em uma ocasião específica. É legal? Tem aqui, ó. Certa vez, olha que interessante esse exemplo. Marque esse exemplo aí, Kátia. Certa vez, um homem recebeu a notícia que seu filho fora atropelado. Logo, ele abriu a Bíblia aleatoriamente e leu em João 11,4. Esta enfermidade não é para a morte. O irmão ficou em paz e chegou mesmo a se alegrar. Quando, porém, chegou ao lugar do acidente, descobriu que seu filho morrera instantaneamente. O que está relatado no Evangelho de João, então, não é a verdade? Não é verdade? É a palavra de Deus e continua sendo verdade, mas é logo e não rema. É legal? Então, essa enfermidade não é para a morte, mas quando o homem chegou lá, o filho estava morto. Mas, se a gente observar legal, esta enfermidade não é para a morte. Na verdade, se esse menino ele era um cristão que obedecia a palavra de Deus, na verdade ele não morreu. Ele está vivendo, ele vai viver na eternidade. Amém. Amém. Olha só como é que nós, tá legal? Mas se ele não era um crente obediente, então aquilo ali realmente era somente a palavra escrita, era o logo de Deus. Amém, meus irmãos? Aí, logo embaixo, diz assim, ó, a fé, olha que legal agora, a fé vem pelo ouvir. Agora, literalmente, ó, e ouvir a palavra, rema de Cristo. Então, quer dizer, a nossa fé, ela só vai ser alicerçada e acrescida se nós ouvirmos a palavra de Deus. Olha o rema de Deus aí dentro. E olha o logo de Deus também. Porque é a palavra escrita, mas o rema revelada porque é a palavra propriamente dita que vai nos aumentar a nossa fé. Aqui, novamente, a palavra é rema e não logos. Isso nos mostra que o que gera fé não é simplesmente ler a Bíblia, mas ter a palavra queimando em nosso coração. Aleluia! O Espírito Santo. Sem essa ação do Espírito, é só letra. Amém? Embaixo, João 6,63. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Olha que legal. Olha o rema. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. A palavra de Deus para nós, como um todo, ela é vida. Tá legal? É água, é alimento. Já estamos descendo, já tá, irmão? Estamos acabando aqui. Então, aí está o rema de Deus. A palavra de Deus, ele é o rema. Não vem não, minha querida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Olha que lindo embaixo. Lucas 1,38. Aí você falou, né, que o rema é a palavra que... Olha o texto como um todo, ó. Não, aqui, né, que é Deus falando conosco pessoalmente. Até hoje eu me lembro de um testemunho também. Eu estava indo para casa ali naquele terreno ali do hospital, aquele pátio que tem ali. Uhum. De longe eu vi um caminhão freando e um carro, assim, de longe, né, lá no outro sinal. Uhum. Aí eu olhei e falei, Aí o que acontece? Vinha um cara, acho que ele estava bêbado, veio, quase que o cara bateu de frente, bateu no caminhão, né? Uhum. Mas veio, quando chegou perto do hospital, só que do lado da praia,
ele perdeu a direção e o carro foi parar lá embaixo. Só que naquele caminho, naquele horário, passava muita gente de bicicleta, sabe? Na mesma hora, assim, no meu pensamento, eu queria falar com Jesus assim: Jesus, tem misericórdia das pessoas que estão passando ali de bicicleta, né? Para não atropelar ninguém, né? Matar ninguém. A pessoa está vindo do trabalho, né? Mas eu me lembro que eu só falei assim: Jesus. E realmente depois as pessoas contaram que na hora eles de bicicleta o carro passou, mas não pegou ninguém. E naquele momento eu lembro, como diz Jesus, a gente sente o Espírito Santo mesmo usando a gente para fazer, né, orar daquela forma. Eu senti o Espírito Santo mesmo. Tipo assim, você não precisou nem terminar de orar, porque eu já entendi o que você quer. O nome de Jesus tem poder. Aleluia! Foi maravilhoso. Aquilo ali para mim foi um milagre, né? Quando a gente ora e Jesus respondeu sem eu precisar terminar de completar a frase. O nome tem poder. Jesus foi o nome mais importante. Então isso aqui, né? A gente vê, né, que a palavra de Deus fala que tudo que pedires em nome de Jesus, crendo recebereis. A palavra é o rema de Deus se cumprindo. Se cumprindo. Maravilhoso, glória a Deus. Olha que legal. Somente o rema é espírito e vida na verdade. Os logos sozinho não pode dar vida, pode até mesmo matar, porque a letra mata. O Evangelho segundo Lucas narra a fala de Maria ao saber que daria luz ao Cristo de Deus. Aí está lá em Lucas 1,38. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Amém? Agora, olha só. Antes Maria tinha as palavras do profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Olha só que diferença aqui, tá vendo? Então, aqui você tinha a letra, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Mas quando você chega aqui agora em Lucas 1,38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra que estava lá. Então, o rema de Deus é o cumprir, é o acontecer. Tá legal? Então, quando se cumpre, quando acontece, é o rema de Deus. É a revelação de Deus através da letra. Aquilo que a letra um dia ela falou, quando se cumpre, é o rema de Deus. Amém? Muito bem. Olha só agora. Ó. Mas agora ela tem a palavra falada especificamente a ela. Você conceberá e dará à luz um filho. Foi por ter recebido essa palavra que Maria concebeu e tudo se cumpriu. Deus falou com ela o mesmo texto que estava escrito, mas quando Deus falou, a Bíblia usa a expressão rema, indicando que é a palavra viva. E por fim, no Evangelho segundo Lucas, Simeão disse: agora, Senhor, olha que lindo também aqui, ó. Isso aqui foi outro cara. Quem foi Simeão? Simeão foi um homem temente a Deus, que ele diz o seguinte, ó, agora, Senhor, despedes em paz teu servo segundo a tua palavra. Está em Lucas 2,29. A palavra aqui é rema. Antes de o Senhor Jesus vir, Deus falou a Simeão que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Na Bíblia está escrito isso aqui. Se você olhar em Lucas 29, pode ir antecedendo um pouquinho, quando Simeão aparece, ele começa a falar que ele queria, antes de morrer, ele queria ver o Cristo. Aí Deus fala para ele: tudo bem, Simeão, eu não te levarei enquanto você não vê o Cristo. Aí quando ele vê o Cristo, aí ele diz para o Senhor: Senhor, agora tu podes me levar porque eu vi o teu Cristo. É o rema de Deus acontecendo. Algo que havia falado um período antes, aí agora ele vê o Cristo e agora ele está entregando a vida dele na mão do Senhor, porque se cumpriu. É lindo? Então, há uma diferença do rema e do logos. O logos é a palavra escrita, é uma direção que Deus dá para a nossa vida. Mas o rema é a revelação de Deus dentro da sua palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eliane, vamos orar para a gente finalizar, minha querida, em nome de Jesus? Amém, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, bendito somos o teu nome. Por essa palavra.
Obrigado, Senhor Deus. Aleluia. Amém, Senhor Deus. Kátia, você está notando que cada vez que a gente vai avançando, vai melhorando, vai abrindo nossa mente.